Vocês, muito boa tarde. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem já fala diretamente aqui, exatamente da funerária Leão de Judá, que fica na Avenida Camapuã, Cidade Nova, zona norte de Manaus, acompanhando o velório da adolescente de 14 anos, a Lorena, que infelizmente ontem acabou sendo atropelada e morta pelo um homem que estaria embriagado. Gente, inclusive já foi confirmado, ele estava embriagado, né? Ela é a pequena Lorena, 14 anos. Aqui do meu lado já está o advogado Leonardo Marques. O doutor vai falar aqui com a gente nesse momento. É uma situação muito complicada, né, doutor? Fala pra gente, a família, a mãe chora nesse momento, sofre. Choram e sofrem, e nós temos uma voz que nunca mais será ouvida. Uma voz de uma criança, uma adolescente, na verdade, de 14 anos, com uma vida inteira pela frente, oriunda de uma família que deixou o seu país, são todos venezuelanos, deixaram o seu país de origem para buscar uma qualidade de vida melhor aqui no Brasil. Realmente são dias muito tenebrosos, são dias muito tristes, sobretudo com o que vem acontecendo. A família ainda vem sofrendo graves constrangimentos. Primeiro, por conta de um claro criminoso, uma pessoa que numa segunda-feira, pela manhã, num dia normal de trabalho e pior, dirigindo um veículo específico, um veículo grande, uma caçamba, completamente embriagado. Vale destacar que o autor, ele é motorista, ele estava no seu trabalho, estava no exercício da sua função. Ele era motorista e simplesmente se entupiu de substâncias alcoólicas. Isso já está, nós já tivemos acesso, isso já está comprovado nos autos. Ele estava completamente embriagado e ocasionou, foi o responsável, o corresponsável por essa tragédia. Realmente não foi uma fatalidade, não foi uma ocorrência, um infortúnio casual, foi uma tragédia ocasionada dolosamente. Doutor, a empresa fez algum tipo de pronunciamento relacionado a esse caso? Seria melhor que não tivesse feito, para ser bem honesto, porque quando eu digo aos senhores e à sociedade, a todos que estão nos assistindo, que o motorista é corresponsável e aqui a família continua sofrendo com graves constrangimentos, foi porque hoje recebemos aqui a representante da empresa com duas advogadas e elas vieram aqui unicamente para dizer que não tinham nenhuma responsabilidade, que a empresa não ia se responsabilizar por absolutamente nada. E aqui eu faço um registro. Como os senhores podem perceber, é uma família muito humilde, é uma família muito carente. Essa funerária está a custo próprio fazendo os trâmites fúnebres. A própria funerária que deu esses últimos momentos com a Lorena para a família. Porque nem isso a empresa foi capaz de fazer. Eles não custearam nem a funerária. Eles vieram aqui, através da sua banca advocatícia, e disseram que se a gente quisesse algo, que buscasse na justiça, porque no entendimento deles haveria, e essa foi a palavra que foi dita, haveria um pobre coitado, abre aspas e fecha aspas, dito não por nós isso, um pobre coitado que está preso e esse deve se responsabilizar. E aí eu faço a pergunta, quem que é o pobre coitado? O pobre coitado foi aquela pessoa que está presa, aquele motorista irresponsável? Pobre coitado talvez seja os representantes da empresa, talvez sejam os advogados, ou pobre coitado é essa mãe, esse pai, essa menina que foi calada? Quem que é o pobre coitado? Qual é a sociedade que a gente vive? Qual é a resposta que a gente vai dar para isso? Nós entendemos então, o nosso escritório já está trabalhando nesse sentido, que nós temos que trabalhar para conseguir que ele seja processado e julgado por homicídio doloso, porque assumiu o risco de produzir o resultado. E a empresa também deve ser responsabilizada na seara competente, tendo-se em vista a falta de fiscalização, a falta de segurança na prestação de serviço e ainda esse constrangimento, foi esse verdadeiro papelão que eles fizeram hoje aqui na funerária, causando ainda mais dor e ainda mais dissabor à família. Agora, doutor Leonardo Marques, essa adolescente, né, tinha saído do colégio mais cedo, como é que foi a situação? Veja você, ela estuda em um colégio público. Ontem,
esse colégio público teve uma queda de energia. Essa energia não voltou a contento e não só ela, não foi algo específico da Lorena, mas os alunos foram liberados. E ela estava a caminho de casa. Era uma menina maravilhosa, era uma menina como as próprias fotos, vocês podem ver, era uma menina maravilhosa, uma menina de família. E hoje você ouve esse brilho nos olhos dela, a gente vê, é impossível ver. Isso acabou. Fruto desse ato irresponsável, desse ato criminoso e homicida, desse senhor e do ato irresponsável da empresa, que é responsável mesmo. Mas basicamente foi isso. Ela foi liberada mais cedo da escola e estava se dirigindo à sua residência. Agora no exame comprovou que de fato ele estava embriagado, 0,75? Nós tivemos acesso a esse dado e nós constatamos, junto à autoridade policial no 6º Distrito Integrado de Polícia, que há já o bafômetro com um índice altíssimo de substância de álcool, né? E o processo vai ser encaminhado, o procedimento investigativo vai ser encaminhado à DEAT para dar prosseguimento nas investigações e nós estaremos auxiliando, estaremos a serviço da autoridade policial e do Ministério Público para responsabilizar esse criminoso. Agora, doutor, o senhor pegou o caso e vai até o fim? Nós não temos o costume, no meu escritório não tem essa cultura de nem costume de pegar casos pela metade e nem sair antes do resultado. Nós assumimos o risco de termos ou não um resultado positivo ou negativo, até porque nós somos advogados, nós somos juízes, o juiz decide. Mas nós somos os responsáveis por fazer de tudo para que a justiça seja feita, que a verdade real prevaleça. Então, sim, nós tivemos acesso ao inquérito hoje, ainda está muito no início, auxiliaremos a autoridade policial, hoje ainda, logo mais, eu estarei me dirigindo ao Fórum Enoque Reis para acompanhar a audiência de custódia e a partir de amanhã nós iniciaremos um trabalho independente da decisão de responder em liberdade ou responder preso, que é o que nós queremos, é o que nós entendemos como justo e é o que nós esperamos e temos esperança que o juiz ou a juíza que decidirá hoje no plantão, que entenda também dessa forma. Nós vamos pedir isso. A partir de amanhã nós estaremos, independente da decisão de hoje, trabalhando para que a justiça seja restabelecida e que esse sofrimento dessa família seja um pouco mitigado. Você falou de sofrimento, doutor. Ainda há pouco colegas da imprensa vieram aqui e, de fato, a mãe não conseguiu falar com a imprensa, passou mal. Na verdade, o sofrimento, você imagine, quando você perde, e eu acho que isso é muito interessante que todos tenham isso em mente. Quando você perde um pai ou uma mãe, você é órfão. Quando você perde um filho, qual é o nome que você dá para isso? A língua portuguesa, até hoje, não conseguiu traduzir esse sofrimento. Então, sim, a mãe passou mal e ela teve que ser retirada. Ela está tendo cuidados, até mesmo porque foram negligenciados. Foi dito para o pai da vítima e para ela que a sua filha teria morrido no hospital, quando nós temos vídeos e testemunhas dizendo que ela já estava morta no local. Então, o próprio desencontro de informações causou um luto muito pior. Causa um luto muito pior porque, imaginem a quantidade de minutos, de horas, que eles ficaram sem saber o que de fato aconteceu ou como de fato aconteceu ou a morte da filha deles. Então nós vamos até o final e sim, eles têm outros filhos, mas um filho é insubstituível. Então a mãe infelizmente passou mal e ela teve que deixar aqui o local para receber tratamento. Então eu acredito que o SAMU já sabia que a criança estava morta, né? Adolescente. SAMU levanta cadáver? Essa é a pergunta que nós fazemos, porque no próprio vídeo eles mexeram nela. Ela não apresentava absolutamente nenhuma reação. Pessoas já dizendo, ela está morta, ela está morta. Aí a pergunta que fica, e a indignação que fica, por que então essa informação, e isso nós vamos questionar com as autoridades competentes e vamos atrás dos responsáveis, por que então essa informação de que ela só teria morrido no hospital? Isso me traz, e aí não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas isso me traz a dúvida de que existe uma versão para privilegiar alguém. Qual é o interesse de privilegiar quem quer que seja? Então nós vamos atrás de descobrir e de responder a esses questionamentos. Doutor, que horas deve sair agora o cortejo com o corpo da adolescente? Olha, é bem provável que saia às 15 horas, mas como a família decidiu pela cremação,
A burocracia ela é realmente um pouco demorada, mas a expectativa é 15 horas. Doutor, lá no local do acidente, alguns populares chegaram a falar que ela tinha outros adolescentes com ela. Você confirma essa informação de que ela estava só ou tinha outros adolescentes caminhando com ela ali? Essa informação ela procede, mas a identidade dos demais, até por serem menores de idade, está sendo preservada e vão ser entregues a todas as informações à autoridade policial para que dê andamento do inquérito. Mas sim, até mesmo como eu tinha falado anteriormente, como todos foram liberados da escola por falta de energia, era perfeitamente natural que ela não estivesse sozinha. Mas eles chegaram a falar o que estava acontecendo, os outros adolescentes chegaram a falar? Falaram que ela já estava morta no local. Obrigado, doutor Leonardo, falando aqui com a gente, do Leonardo Marques, falando aqui com a gente. Eu quero, nesse momento, destacar para vocês que esse acidente aconteceu ontem ali no Nova Cidade, na zona norte de Manaus, na Avenida Nepal, né, onde aconteceu esse grave acidente. Só recapitulando, é a Avenida Margarita, ali no Nova Cidade. Recapitulando agora, é a Avenida Curaçao, viu, gente? No Nova Cidade, zona norte de Manaus, onde um homem totalmente embriagado estava dirigindo uma carreta, é isso, Jander? Uma carreta, uma caçamba, e aí acabou atropelando a adolescente venezuelana Lorena, de apenas 14 anos de idade. Infelizmente, ela veio a óbito. Ainda há pouco a gente conversou ali com o advogado que conversou com a gente, o advogado Leonardo Marques, falou que ele vai até o fim nesse caso, um caso realmente muito revoltante, onde o senhor motorista, né, Emílio da Silva Castro, que atropelou a adolescente de 14 anos, ele foi, né, detido, foi feito ali o exame, de fato foi comprovado 0,76 de álcool ali, exatamente no sangue desse homem. Lamentavelmente, ele estava dirigindo aí sob efeito aí do álcool. Lamentavelmente, triste essa situação. E agora acontece o velório da Lorena, de 14 anos, venezuelana, veio do país da Venezuela, né, para buscar dias melhores aqui no Brasil, na cidade de Manaus, e infelizmente aconteceu essa situação tão dolorida e revoltante, onde dor e comoção, nesse momento, de fato, né, prevalece aqui na funerária, onde acontece nesse momento o velório da adolescente Lorena, de apenas 14 anos. A funerária é aqui essa avenida aqui, Camapuã, a Avenida Camapuã, Cidade Nova, aqui Leão de Judá é o nome da funerária, onde acontece nesse momento o velório da Lorena, de apenas 14 anos, ela que morreu ontem, atropelada por um homem que estava dirigindo aí sob efeito do álcool, lamentavelmente. As imagens foram de Tássio Pierre, reportagem foi de Danivaldo Oliveira, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.